Olá, amigos. Há alguns anos eu sempre gravo vídeos nessa época do carnaval, né? Falando sobre o carnaval, explicando a origem do carnaval, né? Explicando sobre o carnaval à luz da palavra de Deus. Neste ano, pela primeira vez na história do Brasil, simplesmente não existe carnaval. No ano de 99, salvo engano, eu cheguei a passar esse período de carnaval no estado de Santa Catarina, lá em Joinville, Blumenau. E ali eu já tive assim, um certo impacto, porque lá esse período de carnaval naquela época não era como aqui no Nordeste. Não era como aqui em Fortaleza, como Bahia, né? Também como Rio de Janeiro e São Paulo, onde as pessoas simplesmente ficam completamente, digamos assim, dominadas por esse desejo insaciável de estar no carnaval. Lá era um período normal, você via um panfleto ou outro sobre algum baile em um clube, mas algo muito reservado, e as pessoas viviam a sua vida de forma normal, como no resto do ano. Não sei como é hoje. Mas no resto do Brasil, né, o carnaval era comemorado a todo vapor, os famosos bailes gay, né, gala gay, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, o famoso baile vermelho e preto, onde a pornografia, a prostituição era o centro da festa. Aqui no Ceará, o carnaval do Aracati, fui muito, e sei bem, posso falar com propriedade, porque eu era completamente dominado, né, por essa festa. Era a festa do ano que eu parava o que estivesse fazendo para ir para a festa de carnaval. Então sei bem o que acontece no carnaval. Então, o que acontece numa festa de carnaval brasileira? Primeira coisa que acontece, bebedeira. A bebedeira e a embriaguez. Segunda coisa que acontece é a fornicação, que é a prática de sexo por pessoas que mal se conhecem, muitas vezes se conheceram naquela noite, pessoas que não são casadas. Outra coisa que acontece, a prostituição, é a troca de favores sexuais por dinheiro ou outra vantagem qualquer. Outra coisa que acontece no carnaval, uso de drogas, lança-perfume, maconha, cocaína. Outra coisa que acontece muito no carnaval, brigas, assassinatos, roubos, furtos, mortes em acidentes de trânsito. Acidente entre aspas, porque na maioria das vezes com embriaguez ao volante, que é o dolo eventual no crime de trânsito, que deixa de ser um crime de trânsito quando tem um dolo eventual. Então o carnaval é essa prática que é contrário a tudo o que está na palavra de Deus. Eu sei que agora, nesse momento, até pessoas que podem estar me assistindo aqui, mesmo em período de pandemia, mesmo em período em que realmente aglomerações sem sentido para festas e para as pessoas estarem se beijando na boca, proliferando doenças, não é o momento. Isso não é um momento em época nenhuma do mundo nem da humanidade. Imagine agora. Agora, o carnaval, ele é uma festa que desagrada a Deus. Se você não acredita em Deus, como eu um dia dizia que acreditava, mas vivia como se ele não existisse, que é o que nós chamamos de ateísmo cristão, a pessoa se diz cristã, mas vive efetivamente como se Deus não existisse, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. O carnaval é a festa onde tudo o que Deus proíbe, tudo que a palavra de Deus proíbe, as pessoas acabam praticando. E foi chegando ao cúmulo que antigamente as escolas de samba, não muito, eu me lembro quando eu era criança, adolescente, ficavam esperando para ver uma mulher com o seio de fora, uma mulher só com tapa-sexo, né? Aquilo ali já pervertendo crianças, adolescentes, né? Mas isso aí, a humanidade não se contenta só com isso, a depravação vai além, né? Chegou-se ao ponto de fazer enredos de escola de samba, ironizando e até escarnecendo da pessoa de Jesus Cristo, colocando Satanás como herói,
As pessoas lembram, estão lembrando aí agora muito do ano passado, né, de 2020, o carnaval de 2020, que teve isso. Mas isso aí esquecem que já teve antes. No próprio ano de 2019, eu me lembro que eu estava no Canadá, em março de 2019, e o carnaval foi nesse período. E lá no Canadá, quando saiu as imagens de Jesus Cristo apanhando, de Jesus Cristo sendo vilipendiado, canadenses que sequer cristãos são, os mais respeitam a religião dos outros, chegavam espantados, questionando aos cristãos: você está bem? Me lembro no colégio de um filho de um amigo lá, a professora chegou para ele, sabendo que ele era cristão, e disse: você está bem? Você está sendo vilipendiado na sua fé? Que absurdo, né? Então veja a que ponto chegou o carnaval brasileiro. Brasil, conhecido internacionalmente como um país de prostituição, um país de mulheres lindas, exuberantes, mas prostitutas, de mulheres fáceis, de homens devassos, aonde a bebida e a droga são liberadas, apesar de a droga ser ilícita, mas é liberada em todo canto, tem em todo canto, é de fácil consumo, consome do empresário ao artista, ao pobre. E é isso o carnaval. Só que as pessoas esquecem que Deus não é misticismo. Deus não é algo de fantasia. Deus não é algo de um livro mágico chamado Bíblia. A Bíblia é um livro de história com H, de historicidade. Como é um livro de história da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos, com a diferença de que não tem mentiras, com a diferença de que não tem manipulação. Comprovadamente, cientificamente, por meio da arqueologia, a Bíblia de hoje é a mesma Bíblia do passado, original. E ela narra a história da humanidade, a história da criação do homem, o único ser vivo que foi feito à imagem e semelhança de Deus, porque Deus é espírito e nós temos espírito. E Deus nos fez para termos relacionamento íntimo e sincero com Ele. Deus nos fez para podermos dialogar com Ele, conversar, trocar ideia, para adorarmos a Deus, um ser com capacidade intelectual, o único criado, uma criação única, mas que decidiu se perverter e se entregar aos próprios maus desejos. E o resultado está aí: a degradação da humanidade, a degradação da natureza, porque toda a natureza foi amaldiçoada juntamente com Adão. Adão e Eva não é história da carochinha, é história com H de historicidade, não é história com E de invenção. E hoje, até hoje, a humanidade colhe os frutos. Só que a humanidade conseguiu piorar. Certa vez a humanidade chegou a tal ponto que Deus destruiu quase todos os seres humanos por meio de afogamento em um dilúvio. Isso, Deus, o próprio Deus, afogou, matou afogado crianças, jovens, homens, mulheres e idosos devido à sua depravação moral e espiritual. Deus é amor, não é esse amor do mundo, esse amor pornográfico, esse amor promíscuo, esse amor interesseiro. O amor de Deus é o ágape, é aquele amor de um ser supremo, de um ser que não tem satisfação ao homem, mas que amou a humanidade de tal forma que deu seu próprio filho, que nunca pecou, para que morresse no lugar de todo aquele eleito, escolhido por Deus, para um dia habitar em novos céus e novas terras. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos aí, 2021, o ano em que o país do carnaval não tem carnaval. Não fique pensando que vai parar por aí. Não estou aqui desejando o mal, nem desejando que essa pandemia não passe. Mas, como estudioso e conhecedor da palavra de Deus, eu sei o que vai acontecer. Você também pode saber, é só estudar. Vai piorar. Vai ter coisa bem pior. Isso é motivo para pânico? Não. Só se você se entregar a esses governantes que querem implantar o terror e o caos para questões financeiras, que não se preocupa com a saúde mental sua e da sua família. E se você se entregar a esses jornalecos, tipo Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal da Band, essas caricaturas de um verdadeiro jornal, aonde
torcem pelo caos, torcem pelo mal, é o pico da pandemia, é a pandemia matando, enquanto eles enricam, enquanto eles se locupletam de forma ilegal. Eles também serão vingados por Deus. Não te preocupa. Fica firme. Creia no Senhor. Não estou minimamente preocupado. Nós morreremos no dia de morrer. A palavra diz que todos os dias estão contados. Todos os dias da minha vida, da tua vida, estão contados. Só morreremos no dia de morrer. O que cabe a nós é como chegaremos naquele dia. Se gordo, se magro, se com uma diabetes devido à má alimentação e falta de exercício, com algum outro problema de saúde, pelo estilo de vida. Mas o dia da morte, esse não tem como você aumentar ou diminuir. Apenas Deus pode fazer isso, como fez na história de Agar, com a historicidade de Agar narrada na Bíblia, onde um rei até orou porque recebeu o decreto de morte de uma doença, e ali Deus ouviu essa oração e lhe deu mais 15 anos de vida. Então, hoje, infelizmente, muitas pessoas que poderiam estar refletindo nisso, deveriam estar aproveitando um momento desse, a natureza, esse ar maravilhoso, para respirar, para agradecer a Deus, contemplar a natureza que revela toda a glória de Deus. Mas não, existem pessoas nesse momento, em sítios, fazendo carnaval. Aqui não tem nada, não estou falando em aglomeração, não estou falando em coronavírus, isso é o mínimo. Sabe por quê? Porque se você morrer hoje, com a idade que for, não se compara a toda uma eternidade de sofrimento. O lago de fogo, que as pessoas chamam de inferno, que a Bíblia também denomina de inferno, ou de Hades, ou de lago de fogo, aonde o fogo não apaga, a dor não termina, é eterna e o seu bicho não morre. Até um bicho lhe comendo vai ter, segundo a palavra. Não é um lugar de festa onde você vai ficar vendo as outras pessoas e ali se divertindo, não. É tanto sofrimento e tanta dor que a palavra diz que só vai ter choro e ranger de dentes, porque as pessoas nem chorar conseguem mais em voz alta, não conseguem mais nem gritar e nem clamar, e nem adiantaria, porque se você pode fazer algo, é agora em vida. Por isso que João Batista dizia, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E é por isso que Jesus Cristo, quando João Batista foi preso, Jesus Cristo veio de onde estava para a Galiléia e pregava dizendo o quê? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Se você tem alguma igreja por aí, local que se diz igreja, né, e prega santos, prega promessas, prega se martirizar, saia daí, porque isso não é bíblico. E se você está em alguma igreja que diz, Jesus está no teu barquinho, vai dar tudo certo, Deus é amor, então se Deus é amor, Ele vai fazer tudo por ti, vai dar tudo certo, pula fora, isso é coach. Tá bom? A pregação do evangelho é, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Larga a amante, meu irmão. Larga um amante, mulher. Para de mentir pro teu marido. Para de mentir pra tua esposa. Para de pegar dinheiro ilícito que não é teu. Para de pegar dinheiro de estelionato, de roubo, de assalto. Para de enganar as pessoas. Para de mentir, governante. Para de cometer crime de peculato. Para de criar leis que favorecem a ti. Para de vender sentença, juiz. Para de comprar sentença. Parte. Para de vender parecer, promotor. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Para de operar pessoas que não precisam, médico, para ganhar dinheiro. Aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, mas agora trabalha. É isso que é arrependimento que gera boa salvação. É você ser santo. Sabe o que é santo? É ser separado da ideologia desse mundo, separado dos valores deste mundo e viver conforme a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, para mim, morrer é lucro, viver é Cristo. Enquanto vivemos, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso implica em mortificar, como Jesus disse, quer vir após mim? Tome sua cruz, mortifique a sua carne todos os dias e siga-me. Sabe o que isso quer dizer? Não é que você tem que se martirizar, não é que você tem que se chicotear, tem que andar procissão a pé até Canindé, tem que andar de joelho, não. Porque senão você anula o que Jesus fez na cruz, porque só Ele pode pagar o meu e o seu pecado, só Ele pôde pagar. Quando Ele diz mortifica, toma a tua cruz, mortifica a tua carne, é você diariamente mortificar os seus próprios maus desejos. Quero adulterar, mas não vou, porque eu temo a Deus.
quero pegar o dinheiro ilícito, mas não vou porque eu temo a Deus. Eu quero mentir, mas não vou porque eu temo a Deus. Arrependei-vos, arrependei do que fazia de errado e passar a não fazer mais o errado, pois é chegado o reino dos céus. Que você possa usar esse período de carnaval, que nem feriado é, apesar de muita gente estar viajando aí. Eu vi gente dizendo, não, eu viajo, só volto na quarta, sem ser nem feriado. Tudo bem, se pode viajar, não tem problema. Mas não vá para bebedeira não, não vá trair sua esposa não, não vá trair seu esposo não, não vá fazer um só corpo com prostituta não, porque a palavra diz, acaso não sabeis que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo? E como é que você vai deitar com uma prostituta e fazer uma só carne com ela, usando um corpo que não é mais teu, que é de Jesus Cristo, se você teme ao Senhor? Porque se você não teme, infelizmente, o seu corpo ainda é usado por Satanás. E isso é terrível, porque conduz a uma morte, a segunda morte, que é no lago de fogo, e um sofrimento eterno. Que você possa usar esse período de carnaval para viver Cristo. O apóstolo Paulo disse também, o que eu reportava por ganho antes, agora eu reporto por perda, por amor a Cristo. É como eu, que amava o carnaval, adorava o carnaval, ia para o carnaval, era a festa que eu não perdia do ano. Achava que aquilo era ganho, grande diversão, ficar com várias mulheres, rir, brincar, mas de uma forma que não é saudável. Então o que eu reportava por ganho nessa época, hoje eu reporto por perda. Se eu fizer isso é perda de tempo, é perda de vida. Por amor a Cristo eu reporto por perda, porque a palavra diz, reme o tempo. Você tem que remir o tempo, pois os dias são maus. Sabe o que é remir o tempo? É usar o tempo com coisas que edificam a sua vida, que exaltam o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. É isso que é remir o tempo, pois os dias são maus e muita gente não vai colher o mal nessa vida. E pior, vai colher o mal na vida vindoura, se não se arrepender antes da sua morte. Então use esse carnaval que não existe mais hoje, graças a Deus, no Brasil, o país de carnaval sem carnaval. Embora aqui onde eu estou ouvindo música, tocando ali música baiana, alguma casa, alguém está. Né? Como eu repito, não tem nada a ver aqui o que eu estou falando com coronavírus, com aglomeração de coronavírus. O grande problema é a aglomeração para praticar o mal, para praticar o que é mal aos olhos do Senhor. E ainda hoje podem pedir a tua alma e o que tu dará. Como Jesus disse ao homem que ganhou muitas riquezas e disse, minha alma, te aquieta que eu estou rico. Jesus disse o quê? Ainda hoje pedirão a tua alma e o que tu darás. E ele chamou esse homem de louco. Louco. Ainda hoje pedirão a tua alma e o que tu dará. Se a tua alma for pedida hoje, o que tu dará? Para onde você irá? O mundo acaba todo dia para aquele que morre. Mas eu espero que você esteja buscando ao Senhor. Muitos não irão buscar. A palavra diz, as pessoas irão blasfemar contra Deus. Vai piorar. A palavra diz que vai chegar um momento que vai ter tanta coisa ruim acontecendo, que vai chegando o juízo de Deus mais perto, que os homens irão desmaiar de pavor só de ouvir as notícias. Mas mesmo assim, irão blasfemar contra Deus, ao invés de se arrependerem. Sabe por quê? Porque são mais amantes dos próprios maus desejos do que de Deus. Porque para ser cristão tem que largar amante, tu não quer largar, né? Para ser cristão tem que largar o amante, tu não quer largar, né? Para ser cristão tem que largar a sodomia, tem que largar a homossexualidade, tu não quer largar, né? Para ser cristão tem que trabalhar, ganhar dinheiro honestamente, e tu não quer largar o ganho desonesto. Infelizmente. Mas eu oro, para até você que está me ouvindo agora, pode estar até com raiva de eu estar falando isso, mas eu oro ao Senhor para que Ele te toque, para que você venha viver Cristo e descubra que a vida é bem mais do que o teu mau desejo quer. O que o teu mau desejo quer são migalhas, enquanto Deus quer te dar vida e vida em abundância. Sabe por quê? Porque o Senhor diz, bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. E o pensamento de Deus para a nossa vida, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus te abençoe, te proteja, no poderoso nome de Jesus Cristo.